Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez estou aqui para convidá-los a participar dessa missão de evangelizar. Por isso te peço que acione o sininho, dê um ok e compartilhe para que o YouTube possa reconhecer a legitimidade dessa evangelização, dessa missão. Compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva. Na 16ª semana do tempo comum, no ano de São José, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, interessante, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram lá de fora, procurando falar com ele. Interessante que coloca assim, tua mãe e teus irmãos, porque não importa o que Maria e seus parentes queriam de fato falar com Jesus. Tem uma outra ocasião que Jesus falou o seguinte: o mestre que poderia ser seu discípulo, só quem colocasse, repito, só quem colocasse em primeiro lugar entre as suas opções. Colocar Jesus em primeiro lugar entre as suas opções. E que é bonito, né? Na nossa vida nós temos tantas opções. E colocar o Cristo entre elas. Ou seja, o Cristo não está de fora das nossas escolhas. Ele está entre as opções das nossas escolhas. Isso é muito bonito, porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm tempo para tudo, têm tempo para todos, mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. Então, Jesus aproveitou esse momento para retificar essa palavra que ele havia dito. Quem me coloca como as suas opções, que bonito, me coloca em primeiro lugar entre as suas opções. E é interessante quando os discípulos ou alguém vai a Jesus e diz que é tua mãe e teus irmãos, e Jesus quer ampliar esse laço familiar. Quando ele aponta para os seus discípulos, ele vai ampliando esse laço familiar. Não está somente com a sua mãe e seus parentes, estão além. Então, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Apontando para os discípulos, são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E aí é o pulo do gato, como eu poderia dizer, como dizem as pessoas, nesse jargão, né? Que Maria, de fato, confirma a Jesus, essa sim, faz a vontade de meu Pai. O sim de Maria é um sim que se estendeu até a cruz. Não foi um sim que desistiu diante do desafio dos problemas. Ela fez a vontade do Pai em todos os momentos. Então, esse evangelho de hoje é o evangelho de inclusão de Maria. Ele está incluindo
Maria como aquela que faz a vontade do meu Pai, disse Jesus. Então nós percebemos a beleza do Evangelho de hoje, o testemunho do Evangelho de hoje, e aí nós nos perguntamos se, de fato, enquanto discípulos do Senhor, nós temos colocado ou temos feito a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai hoje, hein? Qual é a vontade do Pai? Que nós o reconhecemos, Jesus, como Senhor da nossa vida, como Senhor da nossa casa, como Senhor da nossa história. Que nós o reconheçamos. Isso é muito importante, porque não tem como fazer a vontade do Pai sem reconhecer a grandeza desse Deus, desse Senhor para as nossas vidas. Que assim seja para mim e para você, reconhecendo que Jesus é o Senhor da nossa vida, estamos então cumprindo a vontade do Pai. E uma vez que reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós servimos como Maria, que faz a vontade de Deus. Que essa palavra de Deus do Evangelho de hoje nos leva a essa reflexão e nos apaixonarmos pela missão, nos apaixonarmos em realizarmos a vontade de Deus. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o Santo Diário. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, Senhora do Sim, nos ajude a sermos fiéis a Jesus. Que São José, patrono da Santa Igreja, nos conceda a graça de sermos perseverantes no nosso sim a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.